Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o deputado estadual tucano Luiz Gonzaga e o deputado do Partido Estadual, pelo Partido Progressista, Gerlen Diniz. O nosso tema é a política acreana pela ótica da oposição. Deputado Luiz Gonzaga, vou começar pelos mais velhos, né, deputado Gerlen? Tudo bem. Boa noite, seja bem-vindo pela primeira vez ao Tribuna Livre, uma satisfação tê-lo conosco. Boa noite, o prazer é todo meu estar aqui com você, Narciso Mendes e Osni Lima. E o Gerlen Diniz também, é uma alegria muito grande estar aqui participando desse programa. Obrigado. Deputado Gerlen Diniz, satisfação tê-lo conosco também pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço, o convite, a oportunidade de vir aqui falar para a população do estado do Acre, poder estar aqui debatendo a política com essas pessoas que têm nome na história da política acreana, com o Luiz, que conheci recentemente, meu colega de parlamento, que ajuda bastante nos debates naquela casa. Ok. Obrigado aos senhores. Olha, o nosso tema é a política acreana, pela ótica da oposição. Antes de fazer a tua pergunta... Pois não, Osni, claro. Você se referiu ao mais velho que é de mandato ou de idade? As duas De coisas. Mandato e de idade, né, deputado? Eu tenho certeza disso. Deputados, os senhores estão no dia a dia ali da Assembleia Legislativa, dos 24 deputados, são 9 da oposição. Eu li ontem mesmo a nota de um colega jornalista que dizia que dos senhores, dos 9 que foram eleitos da bancada de oposição, apenas 4 atuam de forma incisiva, fazem discursos, criticam o governo, apresentam propostas. Eu pergunto como é essa convivência em minoria, sendo que nessa minoria a maioria não atua. Deputado Luiz Gonzaga. Olha, isso tem sido de uma forma muito competente, porque nós temos aqui o Gerlen, que tem sido assim, uma grata surpresa no parlamento acreano, a Eliana Cianzin, que já vem da Câmara Municipal, e eu que já tive 3 mandatos, estou no 4º mandato, e nós estamos ali, todo dia nós estamos debatendo. Estamos debatendo e muitas vezes nós, inclusive, é dito pela própria imprensa que nós ganhamos o debate, Então, eu acho que nós estamos ali cumprindo o nosso papel. Embora sejamos uma minoria, mas nós estamos ali enfrentando a maioria com muita determinação e muita segurança. Deputado Gerlen, quer comentar essa questão? Olha, a esse respeito, embora sejamos minoria, como você falou, e apenas 4 se manifestem, sejam mais atuantes, mas isso aí não faz muita diferença, porque cada parlamentar tem uma característica, Uns gostam mais de ir à tribuna, de falar. O que a oposição tem que mostrar é unidade na hora de votar. Mesmo que o cidadão, que o parlamentar não vá à tribuna, criticar, expressar, reivindicar, mas se na hora do voto ele estiver do lado da oposição, isso aí já faz muita diferença. Isso aí, infelizmente, não está acontecendo até esse presente momento. Inclusive, a gente está debatendo uma forma de unir esse grupo que já é pequeno, que não pode se dividir. E está se dividindo nas votações? Infelizmente está acontecendo. Um exemplo é essa questão da venda de um terreno onde fica o CIEP. O governo do estado mandou um projeto de lei pedindo autorização da Assembleia para vender o terreno. Um terreno de 7 hectares, que já foi investido 11 milhões nesse terreno. Qual terreno? Terreno onde fica o CIEP, que é o Centro da Polícia, Centro da Segurança Pública, Centro de Instrução, de Pesquisa da Segurança Pública, onde tem curso de formação da Polícia Civil, da PM, agente penitenciário. É uma área de 7 hectares que fica em frente ao Uninorte. Ali foi investido, segundo informações, 11 milhões de reais. E agora o governo vai vender, pedir autorização para a Assembleia. A área toda está avaliada entre 7,5 e 9,5 milhões de reais. E obteve 17 votos na Assembleia Legislativa. Numa situação dessa, acho que a oposição tinha que estar em peso votando contra. Como que investe 11 milhões em uma área que já lhe pertencia e depois vai vender por até 7,5 milhões? Eu até fiz uma crítica, postei no Facebook. Mas vendeu para quem? Não, vai vender. Vai vender. Vai abrir concorrência. Segundo informações... Mas esse é o preço máximo, É um deputado? preço mínimo. Deve ser o preço avaliado mínimo. entre 7,5 e 9,5 milhão de reais. Segundo informações que não consta na mensagem governamental, o que consta é o seguinte, que vai vender para construir outro CIEP mais moderno com esse dinheiro em outro lugar. Como? Se já investiu 11 milhões aqui e agora vai apurar 7 milhões e meio e construir outro mais moderno em outro lugar? Mas o objetivo, segundo informações, que não consta, como eu falei na mensagem governamental, é vender essa área para uma empresa que vai construir um centro administrativo e depois alugar esse centro para o governo, onde vai funcionar a sede do governo. Ô, Gerlen, a natureza desse programa
está sendo prejudicada hoje aqui. O Arquibaldi já chamou a atenção. Porque não vai haver o debate, né? Porque o objetivo desse programa é sempre que trouxer o azul, trazer o vermelho. Para quem justificar porque gosta do azul, alguém justificar porque gosta do vermelho. Esse programa foi convidado um deputado da base do governo que talvez tivesse altura e melhor qualificado para questionar. Hoje nós temos aqui a presença de 2 deputados da oposição. Então, o governo aqui figura praticamente indefeso, mas não por culpa do programa, por causa da sua representação que não quis se fazer presente. E não será por sua ausência que o programa vai deixar de existir. Agora, voltando ao propósito governo e oposição, para mim, na minha lógica democrática, tão mais importante quanto o governo num sistema democrático é a existência da sua oposição. Porque qualquer governo com a rédea solta, seja ele o mais bem intencionado que for, ele acaba se degenerando. E a história está rica desses tipos de exemplos. O poder corrompe, né? Naturalmente. Aí eu lhe pergunto a vocês. A oposição do Acre, e foi por isso que eu me decepcionei com ela, foi pela ausência de disciplina partidária. E num regime onde existem 32 partidos políticos, é pouco se falar em disciplina partidária. Nós temos que falar em disciplina da aliança. Quando é que a oposição acreana vai passar a entender que sem unidade ela vai morrer perdendo as eleições? É a minha pergunta. O Gonzaga podia começar? Bom, eu participei de uma reunião a semana passada, justamente tratando sobre isso, com o senador Gladys Cameli, o senador Sérgio Petecão, o deputado federal Rocha, Flaviano Melo e Jéssica Salles. Então, a reunião foi justamente para tratar da unidade da oposição no Acre, começar pelas próprias eleições. Deputado, o Márcio Bittar não estava presente? Não, não estava porque o Márcio não estava em Brasília. Por isso que ele não estava presente. Entendi. Né? A reunião foi em Brasília? Foi em Brasília, foi. A reunião foi em Brasília, inclusive na casa do senador Gladys Cameli. Então a ideia é essa, na próxima eleição, a oposição trabalhar para lançar um só candidato em cada município. Claro que Rio Branco nós temos consciência que vai ser mais difícil, porque tem um segundo turno. Inclusive foi nessa reunião que o deputado Flaviano Melo citou dessas possibilidades e lembrou o MDA. O MDA fez isso na sua existência, né? Naquele período. E o Flaviano é produto desta unidade. A eleição dele de prefeito em 2000 resultou desta unidade, né? E nós já ficou marcado uma reunião para o dia 6 de junho com todas as lideranças partidárias, inclusive os presidentes das municipais, vereadores, justamente para tratar desse assunto. Eu quero fazer uma pergunta aqui direto ao deputado Gerling, dentro desse mesmo assunto. Eu li recentemente aqui nos jornais, em circulação do Estado, de que o senador Sérgio Petecão diz que vai lançar um candidato. O PSDB também disse que vai ter um candidato. Major Rocha também será o futuro presidente, vai ter um candidato. O PMDB já está lançando vários nomes aí para ser apreciado, entre os quais a da deputada Liane Sinhazinck. Aqui para Rio Branco. Nós temos uma compreensão, e já discutimos muito isso aqui nesse programa, de que eu não consigo entender como a oposição quer jogar uma disputa para segundo turno, quando ela não tem condições sequer, muitas vezes, de disputar o primeiro turno. E eu gostaria de ouvi-lo inicialmente. Olha, eu penso que nesse momento os partidos apresentarem nomes, isso aí é natural, né? O que não pode acontecer na hora das convenções, de montar as chapas, ter vários nomes. Mas nesse momento é importante, até para poder avaliar, né? Você acha que só é nesse momento? Não vão levar a sério até o final? Não, eu acho que a oposição já aprendeu com as últimas eleições, né? Porque
essas pessoas que estão hoje na oposição, esses partidos, a maioria eram governo. Quando o PT assumiu o governo, eles levaram um tempo para aprender a ser oposição. Né? Você vê isso, inclusive, em nível nacional. Né? O que a oposição fez ontem no Congresso Nacional, aquilo ali é oposição. Isso não acontecia. Né? Os deputados fazendo panelaça após uma votação que prejudica os trabalhadores. Isso aí quem fazia era o PT quando era oposição. Mas esses partidos já aprenderam a fazer oposição. Então, já aprendemos aqui a duras penas, né, após várias derrotas, mas mesmo assim, apesar de não estarmos devidamente organizados, conseguimos já 2 vagas de senadores. Isso já é uma vitória. Na última eleição, o senador Gladson Cameli, e na anterior, o senador Sérgio Petecão. Né, então, nesse momento, lança-se os nomes para avaliação, né, vamos estabelecer os critérios, e na hora da eleição, com certeza, vai ser um nome só, né, para ganharmos a eleição em um único turno. Você acha que esse é o caminho Com certeza. correto? E vocês pensam da mesma forma? Exatamente. Mas, Isso, inclusive, foi discutido lá com relação a isso. Agora, esse encontro já é para os pré-candidatos saírem desse encontro sabendo que no final vai haver essa composição. E vai haver critérios. E o critério não é só a questão da capacidade de ganhar a eleição, tem que também ter a gestão. Porque ganhar a eleição é uma coisa e a gestão é uma outra coisa. Porque a pessoa que foi eleita, ela vai representar a oposição. Então ela tem que ter, pelo menos, uma capacidade de fazer uma boa gestão. mas, deputado, Só concluindo, e tem que ter compromisso com a oposição. Porque a gente vê muitos ganham eleição, né, e depois não tem compromisso com a oposição. Isso. Começa a Rogério. defender o governo, né, se aliam ao governo. Então isso aí a gente tem que... Tem algum prefeito atualmente que esteja fazendo isso, candidato? Sem citar nomes, obviamente, se o senhor Nós vimos na última preferir. eleição que as pessoas que tinham mandato pelos partidos de oposição não apoiaram integralmente a oposição, né? Alguns estavam apoiando o governo. Então, para evitar que isso aconteça também, temos que selecionar melhores os nomes, né? o deputado Gerli, nesses rabiscos que eu costumo fazer nos finais de semana e é publicado no Jornal Rio Branco, certa vez eu comparei a oposição acriana, a presente oposição acriana, a uma manta argentina. Por quê? A amante argentina, quanto mais apanha, mais gosta de quem o bate, no caso, o seu amante. A oposição, me assegura que a oposição dessa vez, das próximas eleições, não fará o papel de amante argentina? Narciso, a oposição, durante muito tempo, ela não tinha nem nomes para concorrer a uma eleição. Quando chegava às vésperas da eleição, não sabia ainda quem eram os candidatos, porque não tinha um nome forte suficiente para enfrentar o governo, quer seja na Prefeitura de Rio Branco, quer seja o governo do Estado. Né? E isso mudou muito. Não é por falta de nome, é porque tinha nome demais. É porque não tinha unidade. Você vê na penúltima eleição para o governo do Estado, o Bocalon foi candidato, quase ganhou o governo, perdeu por muito pouco, acho que foi a menor diferença na história. Né? E As eleições de 2010. sim, era nome único. Né? Você vê que ali ele não impôs aquilo ali. Por quê? Porque nenhum outro queria disputar. Os outros tinham outros planos. Deputado federal, que era mais fácil, né? Senador. Mas para governador, deixa o Bocalon aí. Eles não acreditavam. E agora é diferente. Agora nós temos nomes. Nós temos Márcio Bittar, que é uma grande liderança. Temos Major Rocha, né? Que é uma liderança também dentro do PSDB. Gladson Cameli, né? Que é o senador. Ganhou aqui uma eleição ao Senado contra a máquina do governo. E ganhou muito bem. Teve mais votos que o próprio governador. Então é um nome cotadíssimo para disputar uma eleição para governo do Estado. Então eu acredito que a oposição aprendeu com os seus erros. Né? E aquilo que o governo prega, né, que a oposição é um bando, não tem liderança, não é assim. A oposição tem vários líderes. Isso é bom, porque isso aí fortalece o regime democrático, né? Diferentemente do governo, que impõe. Mas, deputado, na hora de enfrentar o adversário, aí me parece que essa democracia é prejudicial. Não, se nós... Várias lideranças mandando, aí fica prejudicial. E o mais grave aqui, Arquibaldo, cada um muitas vezes pensando no seu próprio, na sua Interesses. própria situação ou no seu próprio interesse. Não, eu vou apoiar o fulano que vai me ajudar na próxima eleição. Outro diz, mas eu vou apoiar o Beltrano porque também vai me ajudar na próxima eleição. E acaba o interesse maior da oposição sendo relegado. Cada um pensando na sua sobrevivência política, Isso. né? É isso que você quer dizer. Mas Isso. eu acho que o momento é diferente. Né? Esse momento em que o PT está em decadência no país todo, né? Em razão das inúmeras denúncias, corrupção, um país que teve a oportunidade de mudar a história desse país e mudou, infelizmente, para pior. Eu não vou aqui fazer defesa do PT e não espere, ninguém me espere fazer defesa do PT. Mas foi apostando nessa lógica que o PT está no poder há 16 anos.
quero lembrar aqui o episódio do Mensalão. Teve um momento, naquela altura do Mensalão, que disseram, não, Lula está morto. Vamos deixar esse cadáver ficar aqui até a sucessão. Ele deu a volta por cima, se reelegeu, elegeu a Dilma, Dilma se reelegeu. A minha pergunta, a minha preocupação, claro, a presidente hoje enfrenta uma crise de confiança, uma crise de popularidade. Eu diria até uma crise de autoridade. E essa crise advém de medidas acertadas e impopulares que ela está tomando. Então essa presidente também pode dar a volta por cima. Você vai me dizer, é difícil. É difícil. Porque o que me acontece é o seguinte, discuta-se ou não, duvide-se ou não, 2018, o PT tem um candidato que é um baita candidato, chamado Lula. Sabe qual é o problema do PSDB em 2018? Chama-se Aécio, Serra, Alckmin e Serra dizendo que é a última oportunidade que tem na vida e quer ser candidato também. O problema está aí aqui. O problema está aí aqui. E me parece que esse foi o problema da oposição acreana há longo tempo. Você não vê, as 3 últimas eleições, aqui no Acre, quer para a Prefeitura de Rio Branco, quer para o governo do Estado, talvez uma das causas que levou a oposição à derrota, foi uma briga intestina que ninguém pode esconder entre 2 candidatos que pretendiam ser só, que foi o Márcio e o Bittar, que eu não discuto a liderança dele e nem que é um bocalão, que eu não discuto o fenômeno eleitoral que ele é. Mas na hora que eles travavam a luta interna, entrava num processo de araquiri, em prejuízo do conjunto. Essa é a minha avaliação. Agora, eu acho que a oposição, ela aprendeu muito com os erros e também aprendeu com os acertos. É tanto que o que eu vi discutido entre as lideranças foi justamente os erros e os acertos que aconteceu justamente na época que foi constituído o MDA. Deputado, nós vamos fazer um intervalo, eu volto com uma pergunta para o senhor justamente sobre essa questão. É um instantinho só, por favor, não saia daí.